seja bem-vindo ao Anonimamente Zumbis, eu sou a Nath, feliz ano novo, feliz 2025. E viemos aqui para falar hoje do nosso top 10 piores filmes que assistimos. Temos que falar sobre eles e por que decepcionaram tanto. Mas antes da listinha, eu preciso fazer aqui roubada, tá? Porque a gente estipulou 10, mas tem 3 filmes que entram na mesma categoria e que eles acabam se tornando assim tão ruins e mexendo com personagens tão queridos. Como que eles conseguiram destruir com a Cinderela, a Alice e o Mickey no mesmo ano? Eu sinceramente espero que Mousetrap, a diversão agora é outra, ganhe uma continuação, tá? Porque é isso que ele indica no final, com uma ceninha pós-crédito, pra ver se ele melhora, tem dinheiro, tem verba pra melhorar algumas coisas, assim como a gente teve em Ursinho Pooh Sangue e Mel 2. Mas mesmo assim, se ele ficar bom, ele ainda será muito ruim. Então esperamos que a sequência provavelmente estará na listinha de 2025 ou 26 quando sair essa sequência. Os outros dois é um desserviço. Agora iniciando oficialmente a nossa listinha de 10 piores filmes de 2024, que vai bater muito mais aí num lugarzinho que se chama decepção, coração ferido, me prometeram tanto e me entregaram nada. Desculpa, Coppola, mas Megalópolis ganha a nossa 10ª posição nessa lista, porque o bebê do Coppola, porque sim, né? Ele criou, ele alimentou, ele vendeu terras para esse filme vir a luz, né? Já que ninguém queria colocar dinheiro nesse filme. Por que será, né? A gente viu na tela aí por quê. Mas ele não agrada em nada. Tem atuações pífias do pobre do Adam Drive. Tá bom, ele consegue, ele tá ali tentando gabaritar todos os seus filmes com atuações bem miseráveis, tirando uma ou duas coisinhas, e o nosso amor pelo Coppola. Digo pra vocês que esse filme não nos agradou em nada e tem um vídeo completíssimo falando sobre o porquê odiamos Megalópolis. Em nono lugar, não tinha como, a gente precisava colocar um desses grandes vilões do Homem-Aranha. Craven é um dos piores filmes do ano, enterrando de vez aí, né, esse multiverso dos vilões que a Sony tenta porque tenta trazer e ter o mesmo lucro que Venom teve, o mesmo impacto que Venom teve, mas não. Foi o último filme do ano dos heróis da Sony e provavelmente a última vasinha ali de terra para enterrar tudo isso. Em oitavo lugar, a gente tem aqui a Netflix entrando nessa posição, porque ele entregou esse ano Donzela. E eu, como uma boa amante de romances, aventuras e qualquer filme que toque nessa coisa mais mística, um toquinho de medieval, príncipe, princesa. Como errar numa fórmula dessa e trazendo a Millie Bobby Brown para ser a grande protagonista? Pois é, Netflix errou, Millie errou, e a gente precisa ter uma conversa muito séria com a gente da Millie, porque ele não tá acertando muita coisa não, hein? Sétimo lugar, Borderlands, não tinha como escapar. Esse filme que é a adaptação de um jogo para trazer a galera, os fãs, né, lotar cinema. Não lotou cinema, não trouxe os fãs. É um filme ruim, com grandes atores, né, no seu elenco, apenas entregando o nome, mas não entregando atuação. Um filme que não tem história, né? Um filme que só tem ali alguns personagens que tu acha um tanto quanto fofinho, mas pra quê? Pra nada. No nosso sexto lugar não tem como faltar Monstros Gigantes versus Monstros Gigantes. Godzilla e Kong no Novo Império estreou no início do ano, até fez uma boa bilheteria, mas sinceramente, vamos falar a verdade, o que é aquele Baby Kong lá? Não dá pra gente comprar aquela história. Tudo é muito
muito ruim e feio, visualmente falando, uma franquia que até teve seus pontos altos nos filmes anteriores, e é claro, não dá para não comparar com Godzilla, filme aí do ano passado, que foi assim brilhante, brilhante aquele filme, um dos melhores filmes de 2023, mas esse aqui, gente, me dói, me sangra os olhos cada vez que eu lembro que eu assisti ele. Quinto lugar, entrando aí, é claro que a gente teria que ter Zack Snyder. Sim, Rebel Moon Parte 2. Não tem como. Ele quis fazer um Star Wars, mas vetaram ele. E daí ele foi lá e vendeu essa história dele pra Netflix. E a Netflix, claro, né? Compra, porque é um monte de trigo. Horas e horas cortando trigo. Com certeza esse é um dos filmes mais polêmicos do ano. É aquele que foi muito aguardado, teve toda uma expectativa em cima por conta do seu elenco, por conta da sua proposta, pela história que ele contaria, mas no final foi uma grande decepção. Eu tô falando de Coringa 2 ou Coringa Delírio A2, com a Lady Gaga e o Joaquin Phoenix, que volta a interpretar esse papel e, é claro, decide, né, colocar fim nisso tudo lá no final para não precisar reviver esse personagem, para não precisar fazer de novo esse papel. Esse musical que no final poderia ter 15 minutos e contaria a história que ele contou, faz só a gente chorar de desespero, porque nem a Lady Gaga salvou esse filme. Chegamos ao nosso top 3 e aqui no terceiro lugar eu tenho um filme que eu tenho certeza que tu não viu e eu dou graças a Deus que tu não viu, e se você assistiu, você sabe que ele deveria estar aqui nesse top 3, porque gente, eu torci tanto para não colocar um filme nacional nessa lista, mas tanto assim, para não ter esse sofrimento de não rebaixar um filme assim desse jeito, falar mal, mas não tem como, não tem como. Turma da Mônica Jovem é um dos piores filmes do ano, um dos piores filmes dos últimos anos. Turma da Mônica Jovem é pra gente entrar em posição fetal e chorar e lembrar do que fizeram, o que conseguiram fazer com uma história que tem vários caminhos para tu seguir, e eles escolheram o pior, com os piores atores. Desculpa, eu acho que nem eles são tão ruins, mas tudo fez com que eles ficassem assim à deriva nessa história toda. É ruim, é nota dó. Esse segundo filme da nossa lista, ele poderia estar em primeiro e com muita folga, mas o primeiro que a gente escolheu, vamos com calma. Segundo lugar fica para Madame Teia. Sim, a Sony não acertou nada esse ano. Ele entregou um Venom 3 que a gente compra porque gosta do personagem, ele é simpático e te tira um pouquinho de um riso, mas é ruim, muito ruim. Tem cenas terríveis de ação entre ele e o seu Venom e todos os Venoms que aparecem no final. Não tem como defender, mas mesmo assim ele é engraçadinho. Já Madame Teia, gente, o que foi aquele filme? Eu até hoje não acredito que eles conseguiram estragar essa história. Nada encaixa, nada. Eu até agora fico me perguntando como é que ela me roubou um táxi, me roubou uma ambulância e ninguém questionou nada. Eu fico me preocupando com isso porque é a única coisa lógica para me preocupar, porque o resto nada faz sentido. Madame Teia é o último prego que faltava para enterrar de vez esse universo de vilões da Sony. Então, por favor, volte com outra coisa ano que vem, ou melhor, nem volte. E por fim, a gente tem aí o Maníaco no Táxi.
assim, infelizmente, o Top 1 é um filme nacional do Prime Video, uma estreia dessa adaptação, né, de uma história real de um serial killer brasileiro lá dos anos 90 e que tem um grande impacto, né, nessa história que ele conta, mas que o Prime Video simplesmente colocou o Silvério lá, um ótimo ator, para andar de patins com a música do Charlie Brown e não contando nem sobre as vítimas, nem sobre esse criminoso. O pior é isso, sabe? Ele vem com um discurso de ouvir a vítima, de contar a história por esse olhar mais sensível, trazendo uma repórter para trazer essa narrativa, essa linha de ligação, um peso emocional que no final é só balela. Então, é com essa energia, essa bad, né? Essa coisa depressiva, né, com filmes ruins, mas que talvez em algum momento você pode até ter achado divertido, ou pode ser que um desses filmes esteja no seu top 10 melhores filmes de 2024. Tudo bem, mas me conte aqui o porquê, tá? Eu quero entender e também faça aqui a tua listinha de piores filmes do ano, porque pode ser que a gente esqueceu de algum ou realmente a gente não viu. E se ele tá na tua listinha de top piores filmes, eu acho que a gente nem vai ver, tá? Vamos ficar de boa? Não vamos remexer muito nesse. Tanta coisa boa saiu esse ano, tanta coisa boa pra sair, pra quê, não é mesmo? Mas se você assistiu, não gostou e sofreu igual a gente vendo esses filmes que eu citei aqui, vamos dar um abraço e seguir para 2025, torcendo para não ter tantos filmes ruins assim. Para você, feliz 2025. Volte aqui para esse ano a gente continuar junto, falando de filmes no cinema, nos streamings e, é claro, vendo as grandes bombas, porque no final das contas a gente precisa, né? A gente se diverte e depois a gente volta para falar mal. Se você ainda não viu, tem vídeo sobre os melhores, aqueles que fizeram nosso coração feliz, também aqui no canal. E a maioria desses filmes citados tem vídeo com a crítica deles, explicando todos os pontos que a gente não gostou e por que eles são tão ruins. Beijos e até a próxima!